Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de Estatística. Ainda estamos falando sobre distribuição de frequências. Na aula passada a gente viu os vários tipos de frequência, frequência absoluta, frequência relativa, frequência simples, frequência acumulada. E na aula de hoje nós faremos alguns exercícios para a gente praticar. O primeiro exercício é dado este rol, né? Então, a gente vai partir de um rol. O que é um rol? O rol, a gente pega os dados brutos e já os organiza de uma primeira maneira. Que organização é essa? É uma organização em ordem crescente, né? Isso é o rol. A gente pega os dados brutos e ordena. Essa ordem é a ordem crescente. Eu não especifiquei que tipos de dados são esses, a gente pode pensar que são idades de crianças. Então, existem aqui crianças com 1 ano de idade, crianças com 2 anos de idade, depois crianças com 3 anos de idade e assim por diante, até a criança mais velha de todas, que nesse caso teria 12 anos de idade. Tá? Então, vamos supor que sejam aqui idades de crianças. E o exercício pede para a gente construir as tabelas de frequência absoluta simples, absoluta acumulada, relativa simples e relativa acumulada. São os 4 tipos que a gente viu na aula passada. Vamos começar, então, pela letra A, que são as frequências absolutas simples, né? Então, primeiro passo, a gente vai mapear quais são os valores envolvidos, né? Quais são as idades. Quais são as idades que estão em jogo, né? Vou chamar essas idades de X. Quais são as idades das crianças, né? Então, tem criança aqui de 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5. Então, vamos anotar isso. Então, tem criança de 1 ano, 2, 3, 4, 5. Quem mais? Temos aqui idades de 7, 9, 10 e 12. 7, 9, 10 e 12. Então, 7, 9, 10 e 12. Pronto, anotamos todas as idades que apareceram lá no rol. Tudo bem? Certo. E a primeira frequência que a gente quer é a frequência absoluta simples. Frequência absoluta simples. Então, vamos relembrar a frequência absoluta simples. O que é isso? É simplesmente o número de ocorrências. Número de ocorrências. Só isso. Eu vou contar quantas vezes cada valor ocorre. Eu só vou contar e é pronto. É só isso. É a frequência mais tranquila de todas elas. Então, por exemplo, a idade de 1 aninho, né, crianças com 1 aninho de idade, apareceu uma vez, 2 vezes. Então, são 2 ocorrências. São 2 ocorrências. Então, está aqui, ó. Frequência absoluta simples. A idade de 1 aninho apareceu 2 vezes, então a frequência é 2. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Pronto. A próxima idade é 2 aninhos. Quantas vezes a idade de 2 aninhos apareceu? Então, apareceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Apareceu 4 vezes. Então, a frequência vale 4. Próxima idade, a idade de 3 aninhos, apareceu 1, 2, 3, 4 vezes também. Apareceu 4 vezes também. Próxima idade, a idade de 4 anos, apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Frequência também vale 4. 5 anos de idade, quantas crianças de 5 anos nós temos? Só uma. Então, a frequência correspondente será 1. Crianças de 7 anos de idade, só tem uma, de 9 anos só tem uma, e de 12 anos só tem uma. 1 e 1. E crianças de 10 anos de idade, existem 2. 1, 2. Então, a frequência vale 2. Pronto, terminamos. Essa aqui é a tabela de frequência absoluta simples. Acabou. É só pegar cada valor e ver quantas vezes ele se repete. Só isso, muito simples, né? Então, a letra A está morta. Terminamos a letra A, né? Está feita. Né? Vou colocar um check aqui na letra A.
Letra B, frequência absoluta acumulada. Então, na frequência acumulada, eu vou somando, eu vou juntando, eu vou acumulando as frequências. Então, vamos lá, vou criar outra coluna, será a coluna da frequência absoluta acumulada. Então, a gente vai juntando, somando, acumulando frequências. Na primeira linha, sempre bate, né? Então, a primeira linha repete. Era 2 de frequência simples, vou ficar com 2 de acumulada. A partir da segunda linha, vai diferenciando. Eu vou juntando, acumulando. 2 com 4 dá 6. Próxima linha, eu poderia acumular de novo. Ó, 2 mais 4 mais 4 dá 10. Para eu não precisar ficar perdendo tempo, o que eu vou fazer? Eu quero acumular isso aqui, 2 mais 4 mais 4. Só que os dois primeiros valores que estão em amarelinho, este primeiro 2 com este primeiro 4, eles já tinham sido acumulados no formato desse 6 aqui. Então, basta eu pegar este 6 e somar com o 4 da linha seguinte. 6 mais 4 vai dar 10. Entendeu? Então, eu vou fazer isso. Eu pego o acumulado anterior, que vale 6, atualizo com 4 e 6 mais 4 vai dar 10. E a mesma coisa se repete nas demais linhas. Então, próxima linha, o acumulado anterior valia 10, eu atualizo com a frequência atual, que é 4, 10 mais 4 dá 14. Próxima linha, acumulado anterior 14, frequência atual 1, 14 mais 1, 15. 15 mais 1 dá 16, 16 mais 1 dá 17, 17 com 2, 19, 19 com mais 1, 20. Pronto, essa é a tabela da frequência absoluta acumulada. E vamos relembrar o significado? O que ela significa? Então, vamos dar exemplo aqui desta linha. Então, nessa linha, eu estou trabalhando com crianças de 5 anos de idade. Existe uma única criança de 5 anos de idade, por isso que a frequência simples vale 1. E a frequência acumulada vale 15. Significa que eu tenho 15 crianças com idade de até 5 anos. Né? Por quê? Porque eu acumulei todas essas crianças aqui. São as crianças de 5 anos, juntadas, reunidas, acumuladas com as crianças que vieram antes, né? Que são as crianças mais novas. Então, vamos anotar isso. Na linha de x igual a 5, crianças de 5 anos de idade, temos, então, a frequência simples vale 1, porque há uma criança com idade de 5 anos. E, além disso, a frequência acumulada valia 15. Por que isso? Há 15 crianças com idade até 5 anos. Tá? Então, esse é o significado. Maravilha! Com isso, a gente mata a letra B de bola. A letra B está concluída. Né? Concluímos a letra B. Vamos agora para a letra C, que é a frequência relativa simples. Frequência relativa simples. Na frequência relativa, eu quero o percentual de ocorrências. Percentual de ocorrências. Bom, para eu calcular o percentual, então vamos anotar isso. Na frequência relativa, queremos o percentual de ocorrências. Ou seja, precisamos pegar todas as frequências absolutas e dividir por n. Quem é n? Número total de observações. Então, eu preciso pegar todas as frequências absolutas e dividir por n. E quem é n? Bom, existem duas maneiras de eu calcular n. 3 maneiras. Existem 3 maneiras de calcular n. Eu posso vir ao rol original e contar quantas crianças são. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20 crianças aqui. O n vale 20. Então, eu posso ir no rol e contar. Tem 20 crianças. Outra forma, eu posso vir aqui e somar todas as frequências. Se eu somar todas as frequências simples, tem que dar 20 também.
E a terceira e última forma é vir na última frequência acumulada, essa daqui. É 20 também, são 3 maneiras, né? As 3 têm que bater. De todo modo, o n vale 20, né? O n vale 20. Então, deixa eu apagar aqui a tela. Como é que eu obtenho a frequência relativa simples? Basta pegar a absoluta e dividir por n. Então, aqui eu tinha 2. Eu vou ficar com como? 2 dividido por 20. 2 dividido por 20 é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é 10%. 10%. 10%. Na próxima linha, a frequência vale 4. Então, eu vou ter que fazer 4 sobre 20, que é igual a 2 em 10, que é 20%. Ficou ruim aqui, né? Deixa eu reescrever. 4 sobre 20 é a mesma coisa que 2 em 10, que é igual a 20%. Então, 20%. Próxima linha. De novo, a frequência deu 4. 4 dividido por 20 dá 20%. Depois, 20% de novo, 5%, 5%, 5%, 10% e 5%. Pronto. Essa é a coluna de frequência relativa simples. Como é que eu fiz? Peguei as frequências absolutas e dividi por 20. Muito fácil. Então, pronto. Essa aqui responde a letra C, né? A letra C está respondida. Letra D, frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. O raciocínio é o mesmo, tá? Eu vou somando, acumulando frequências. Na primeira linha, repete, né? Só tem um valor para acumular, então vai dar igual, vai dar 10% mesmo. A partir da segunda linha, o que eu faço? Eu pego o acumulado anterior, atualizo com a frequência simples, que é de 20%, então 10% mais 20% dá 30%. 30%. E aí eu vou repetindo esse mesmo procedimento. Linha seguinte, pego o acumulado anterior, atualizo. 30 com mais 20 dá 50%. 50 com mais 20, 70%. 75, 80, 85, 95, 100%. Sempre tem que terminar com 100%, tá? Essa última célula aqui sempre vale 100%. Porque significa que eu já peguei todos os dados, né? Todas as observações. Naquele conjunto, todas as crianças têm idade até 12 anos, porque 12 anos era a criança mais velha. Então, sempre que eu paro na criança mais velha, é porque eu já peguei todo mundo, eu já acumulei todas as demais crianças, 100%, tá? Muito bem, matamos a letra D de dado e, com isso, fechamos esse exercício. Vamos ver o próximo agora. Próximo exercício. Considere a seguinte tabela. Foi dada uma tabela de frequência absoluta simples, né? Então, tem essa tabelinha aí. E o exercício pede a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Vamos lá, então? A gente pode fazer esse exercício de duas maneiras, tá? Eu vou fazer das duas formas. Eu vou primeiro obter a frequência absoluta acumulada. Vou acumulando valores, né? Então, na primeira linha, repete. A partir da segunda linha, os valores começam a diferenciar. Pego o acumulado anterior, somo com a linha atual, 2 mais 5 dá 7. Depois, 7 mais 2 dá 9 e 9 mais 1 dá 10. Pronto, obtive a frequência absoluta acumulada. O exercício pediu quem? Pediu a frequência relativa acumulada. Então, basta eu pegar a frequência absoluta acumulada e dividir por n. Quanto vale n? N vale 10. N vale 10.
Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todos esses valores que estão aqui de amarelinho e vou pintar, e vou dividir por 10. E vou dividir por 10. Então, vamos fazer isso? Colunas à direita. Então, aqui vai ser a frequência relativa acumulada. Então, eu pego o valor absoluto, que é 2, e divido por n. N vale 10. 2 dividido por 10 dá 20%. Próxima linha, eu pego o valor absoluto, que vale 7, divido por n, que vale 10. 7 divide... Opa, divide. E tá difícil, hein? Tá difícil. Pego a frequência absoluta, que vale 7, divido por n, que vale 10. E 7 dividido por 10 dá 70%. Próxima linha, mesma coisa. Pego o absoluto, divido por n. 9 dividido por 10 dá 90%. Finalmente, na última linha, pego o absoluto, divido por 10, isso aqui dá 100%. Pronto. Obtive exatamente o que a questão pediu, a tabela de frequência relativa acumulada. Essa foi a primeira forma. Haveria ainda uma outra forma de fazer, as duas vão dar o mesmo resultado, que é a seguinte: eu vou obter como passo intermediário a frequência relativa simples. Então, eu vou usar a frequência relativa simples como passo intermediário. Como que eu obtenho? Pego o absoluto e divido por 10. Então, 2 dividido por 10 dá 20%. 5 dividido por 10 dá 50%. 2 dividido por 10 dá 20%. 1 dividido por 10 dá 10%. Maravilha? Então, vou passar limpo aqui. 20, 50, 20 e 10. 20, 50, 20 e 10. Maravilha. E, em seguida, eu obtenho a frequência relativa acumulada. Como? Vou acumulando frequências. Na primeira linha bate, mantém em 20%. A partir da segunda linha eu acumulo. Então, fica assim, ó, 20 com mais 50 dá 70%. 70 com mais 20 dá 90%. E 90 com mais 10 dá 100%. Então, veja que o resultado é o mesmo, tá? Os dois resultados dão iguais, ó. A tabela é essa, ó, 20, 70, 90, 100. E na outra linha a gente obteve a mesma coisa, 20, 70, 90, 100. É a mesma tabela. Só mudou o procedimento que eu fiz, só mudou o passo intermediário. No primeiro caso, o passo intermediário foi a frequência absoluta acumulada. Depois eu dividi por n para obter a frequência relativa acumulada. Mudou o passo intermediário. E, nesse caso aqui, o passo intermediário foi quem? Foi a frequência relativa simples, bastou dividir por n, e depois eu fui acumulando. Então, muda o passo intermediário. Vamos anotar isso? Então, da frequência absoluta simples. No primeiro caso, eu fui para a frequência absoluta acumulada, e dessa aqui eu fui para a frequência relativa acumulada. No segundo caso, a partir da frequência absoluta simples, fui para a frequência relativa simples, e depois para a frequência relativa acumulada. Então, notem que a única coisa que mudou foi o passo intermediário, que eu estou pintando de amarelo e verde. O grande detalhe é que eu só consigo mudar um adjetivo por vez. Eu só consigo mudar um adjetivo por vez, né? O nome inicial é esse aqui, ele tem dois adjetivos. Ele é absoluto e ele é simples. Aí eu vou trocar um deles por vez. Então, no primeiro caso, eu mantive o absoluto. Ó, o absoluto ficou.
E eu resolvi mudar só o que era simples, virou acumulado. Troquei um adjetivo por vez. Ah, maravilha. Excelente. O acumulado era isso mesmo que eu queria o acumulado. Falta ainda mexer no outro adjetivo. Esse absoluto tem que sair daqui e virar relativo. Aí eu venho e dou a mudança final. E obtenho a frequência que é relativa e acumulada. Então, eu só consigo mexer em um adjetivo por vez. No caso de cima, eu escolhi primeiro mexer no simples, para depois mexer no absoluto. No caso de baixo, foi o contrário. No caso de baixo, eu primeiro mexi no absoluto. Era absoluto, virou relativo. Mexi nesse adjetivo. O outro eu mantive, continuou sendo simples. E no passo seguinte, aí eu mexi no adjetivo simples para virar acumulado. Então, entendeu? São dois adjetivos e eu vou mexer em um por vez. Essa que é a ideia. São dois adjetivos, simples e absoluto. E eu vou mexer em um adjetivo por vez. Sempre que troco de simples para acumulado, basta ir somando, acumulando frequências. Sempre que troco de absoluto para relativo, basta dividir por n. Pronto, esse é um resumo do que nós fizemos. O último exercício para... É o último? É, o último exercício para a gente... É o último. Para a gente praticar. Considere a tabela a seguir, né? E o exercício pede o seguinte: obtenha os valores de frequência absoluta simples. Então, mais uma vez, ó, a gente está partindo de uma relativa acumulada. Ó, os adjetivos, é relativa e acumulada. Eu quero trocar os dois adjetivos. Não quero mais relativa, eu quero absoluta. Eu não quero mais acumulada, eu quero simples. Então, eu quero trocar os dois adjetivos. E eu vou ter que trocar um por vez. Eu posso primeiro trocar esse ou primeiro trocar esse. Tanto faz a ordem, né? Então, são duas soluções independentes. Vamos para a primeira delas. Trouxe a tabela para cá. Tabelinha está aqui. Vamos começar a trocar o relativo. Vou trocar esse adjetivo aqui. Então, eu vou querer obter uma frequência absoluta acumulada. Bom, quando eu troco, né, de relativa para absoluta, é só dividir por n ou agora multiplicar por n, né, porque é o caminho contrário. Então, vou multiplicar por n. E quanto vale n? Aqui a questão tinha que ter informado, tá? Me perdoe. A questão deveria ter informado. A gente não tem como saber, né? A gente não teria como saber. Vou colocar aqui uma observação. Observação, considere que n igual a 50. Tá? Isso aqui a questão deveria ter informado, porque a gente não tem como saber, já que só foi dado o valor relativo, né? 10%. 10% do quê? De 100 pessoas, de 1.000 pessoas, de 50 pessoas? 50% do quê? Então, a questão deveria ter informado. Então, considere n igual a 50. Então, tá bom. Então, vamos multiplicar por n. 10%. 10% vezes 50, 10% vezes 50 é a mesma coisa que 0,1 vezes 50, que é igual a 5. Então, frequência acumulada da primeira linha vale 5. Próxima linha, 50%. Então, vai ficar assim, ó. 50% vezes 50, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 50, que é igual a 25. 25. Próxima linha é 0,8 vezes 50, isso aqui dá 40, 100% de 50, na última linha dá o próprio 50.
Muito bem, calculei todas as frequências absolutas acumuladas. Então, notem que eu só mexi nesse adjetivo aqui, onde era relativo, virou absoluto. Por fim, vamos mexer no segundo adjetivo. Onde tem acumulada, eu vou trocar por simples. Frequência absoluta simples. Vou mexer no segundo adjetivo. Então, basta eu ir fazendo... A primeira linha sempre coincide, nas demais linhas basta ir fazendo a diferença, é a operação contrária, né? Na hora que eu parto do simples, quando a gente parte da simples, quando partimos da simples para a acumulada, vamos somando, acumulando frequências. Quando fazemos o caminho inverso, basta subtrair as frequências. Num caminho a gente soma, no outro a gente subtrai. Então, basta ir subtraindo. Então, 25 menos 5 dá 20. Próximo, o acumulado saltou de 40 para 25. Para ele dar esse salto, é porque eu tive um absoluto simples de 15. Por fim, o acumulado salta de 40 para 50, então é porque eu tive 10 pessoas nessa linha. Pronto, obtive a tabela de frequência absoluta simples, que foi o que a questão pediu. 5, 20, 15 e 10. Maravilha? Esse foi o primeiro método que a gente fez. Segundo método. Então, aqui a gente trocou primeiro esse adjetivo aqui, onde era relativo, virou absoluto. Vamos agora inverter. Na segunda solução, eu vou trabalhar primeiro este adjetivo aqui, onde tem acumulado vai virar simples. Tá? Vou mexer agora no outro adjetivo. Sempre que eu estou passando de acumulado para simples, ou de simples para acumulado, eu posso ir somando frequências ou subtraindo frequências, depende se eu estou indo ou se eu estou voltando. No caso aqui, nós estamos voltando, né? Nós estamos subtraindo frequências. Então, vai ficar assim, 50 menos 10 dá 40. 80 menos 50 dá 30. E 100 menos 80 dá 20. Pronto, essas são as frequências relativas simples. Agora eu vou trocar o outro adjetivo. Vou trocar esse adjetivo aqui, que é o relativa. Então, eu vou obter o frequência absoluta simples. Para passar de relativo para absoluto, basta multiplicar por n. No caso, o n é 50. Então, na primeira linha vai ficar 10% que multiplica 50, isso aqui dá 5. Na segunda linha, 40% que multiplica 50, isso aqui dá 20. Depois, 30% que multiplica 50, isso aqui dá 15. E depois, 20% que multiplica 50, isso aqui dá 10. Então, 5, 20, 15 e 10. Vejam que a resposta é a mesma, né? Nessa solução de agora, tivemos 5, 20, 15, 10. E na outra, 5, 20, 15 e 10. A resposta final é a mesma, só mudou o passo intermediário, só mudou qual adjetivo eu troquei primeiro. Tá bom? Então, é isso. Treinamos aí as conversões de frequências. Vamos deixar um resumo, né? Vamos lá. Então, quando eu quero trocar de simples para acumulada, e quando eu quero trocar de absoluta para relativa.
Então, vamos anotar. Quando eu estou indo de simples para acumulada, basta somar frequência. Basta somar as frequências. Quando eu faço o caminho de volta da acumulada para simples, basta subtrair as frequências. Eu vou passar para outra tela para ficar com mais espaço, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Vamos ficar com mais espaço? Então, tá bom. Então, de novo, para eu ir de simples para acumulada, basta eu somar, acrescentar, juntar, acumular as frequências. Acumular as frequências, somar as frequências. Então, eu vou somar as frequências. E se eu quiser fazer o caminho de volta, basta subtrair as frequências. Tá bom? Então, num caminho eu somo, eu acumulo, e no outro eu subtraio, faço a diferença. Ótimo! Para passar de absoluta para relativa, basta dividir por n. N é o número total de dados. E para eu voltar, basta multiplicar por n, onde n é o número total de dados. Tá? Então, esse aqui seria o resuminho da aula de hoje. Conversão de simples para acumulada e de acumulada para simples. Conversão de absoluta para relativa e de relativa para absoluta. Tá bom? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!